Olha aí, você que é diabético ou você que está com o seu índice glicêmico já alto, precisa tomar cuidado, precisa prestar atenção. A Patrícia Ramos, que é nutricionista, ela é nutricionista coordenadora do Serviço de Nutrição e Gastronomia do Hospital Bandeirantes, está aqui e vai inclusive tirar as suas dúvidas. Se você tiver alguma dúvida, quiser saber mais, você pode ligar para 2202-8432, 0 operadora 11 2202 8432. Se preferir, você pode mandar sua pergunta através do e-mail vidamelhor@redevida.com.br. A gente lê sua pergunta, responde ao vivo aqui. E a gente começa o nosso papo agora com a Patrícia. Por favor, Patrícia, vem cá, dá um abraço aqui. Obrigada por ter vindo. Obrigada. Vamos sentar primeiro? A Patrícia trouxe um monte de comidinhas ali pra gente e a gente vai... Vamos então lá primeiro. Vamos falar primeiro dessas comidinhas aqui pra gente entender como é que funciona. Depois a gente senta e a gente vai responder todas as perguntas e tirar a sua dúvida. Aqui, o que você pensou na hora que você montou esse balcão? Na verdade, para a gente mostrar um pouquinho a questão de alimentos integrais na alimentação do diabético, alguns mitos, né? Por isso que eu trouxe a beterraba, tá? E também reforçar um pouco algumas coisas relacionadas a rótulos, tá? Então, na verdade, a alimentação para o diabético atualmente não tem tantas restrições como antigamente, né? Os estudos hoje mostram que, na verdade, o que é mais complicado para o diabético é o açúcar simples, que seria a sacarose. Né? E esse açúcar simples é aquele açúcar que a gente coloca no suco, no cafezinho, o açúcar branco refinado que a gente conhece. Exatamente. Ou na forma cristal também, ou que na dá forma no mesmo. cristal, ou açúcar mascavo, mas nós chamamos de açúcar simples, enfim, da composição química dele. Tá. Então, é aquele, né, que também está no doce, está no bolo. Então, essa é realmente a maior restrição para o diabético. Tá? Mesmo com essa restrição, a Associação Americana de Diabetes, ela ainda coloca que ele pode consumir até 10%, tá, do seu valor energético, né, do que você precisa para o dia, 10% pode vir ainda desse açúcar. Do açúcar simples do no açúcar diabético? Simples, do açúcar em simples. qualquer grau e tipo de diabetes? Tá, em qualquer grau. Então, por exemplo, uma pessoa que faz uma dieta alimentar e que usa normalmente 2.000 calorias, ela pode ter 10% de açúcar simples? 10%, desculpa, do carboidrato. Ah, tá? do carboidrato. Do carboidrato. Então, por exemplo, você tem em torno hoje de 50% das calorias, de 50% a 60% provindas do carboidrato. Então, vamos supor, uma dieta de 2.000 calorias, 50% de carboidratos, dariam 1.000 calorias. E dessas 1.000 calorias... 100 calorias poderiam ser de açúcar simples. Exatamente. Tá. O que a gente já sabe, porque a gente já conversou aqui várias vezes, que o ideal é até, para quem nem é diabético, evitar, né? Um docinho é de vez em raro, porque a gente sabe que o corpo absorve muito rapidamente. Exatamente. E acaba roubando um pouco do valor nutritivo dos outros alimentos, não é isso? Exatamente, né? O açúcar refinado é aquilo que a gente chama de calorias vazias, né? Ele só dá ali o energético, mas ele não tem um nutriente, né? Então, o que a gente coloca para os diabéticos em relação aos carboidratos é sempre preferir os carboidratos integrais, tá? Por quê? Os carboidratos integrais, eles são ricos em fibras e as fibras solúveis são muito importantes para os diabéticos, porque a fibra solúvel é aquela que a maior concentração dela está numa maçã, está nas frutas cítricas. Na maçã, mas com casca, porque se a gente tira a casca, a gente perde muito da fibra, ou não? Essa fibra que é a solúvel, que é chamada de pectina, ela não está na casca. Ela está na maçã. Ela está na maçã. Ah, então nesse caso pode-se comer a maçã sem a casca? Pode. Na casca nós temos a fibra insolúvel, tá? Então a fibra solúvel, no caso da maçã, ela está mesmo na maçã. Perfeito. E o que acontece? Solúvel por quê? Ela absorve água e forma uma espécie de gel. Esse gel no estômago, ele faz com que o esvaziamento gástrico seja um pouco mais lento. E com isso, o açúcar, aquele açúcar dos alimentos que está sendo metabolizado, ele vai sendo absorvido mais lentamente pela corrente sanguínea. E com isso faz com que os níveis da glicemia se mantenham mais equilibrados. Exatamente. Perfeito. Aqui a gente tem o pãozinho francês, que eu adoro, e o pão integral, que eu também gosto bastante. Na verdade, eu aprendi que a gente pode adaptar bem o nosso paladar, né? E no final das contas a gente começa a gostar daquilo que é saudável. Com certeza. Entre o pãozinho francês e o pão integral,
é preferível para o integral? Exatamente, o integral em função dessa questão das fibras, porque não só para o diabético, mas também no controle de colesterol, no controle de obesidade, as fibras auxiliam muito. Né? Aí tem sempre aquele diabético, mas poxa vida, e se eu tiver com vontade de comer um pãozinho francês sem ser o pão integral? Assim, se você fizer meio pãozinho num dia, não vai te alterar a glicemia. Mas é num dia? Ou pode todo dia no café da manhã comer meio pãozinho? Não, ele pode. Meio pãozinho, tá? Só que, obviamente, a preferência sempre é o integral, tá? Você falou que a beterraba tinha aí um mito em relação. Por quê? A beterraba, ela também é uma base para a produção também do açúcar. Existe um açúcar da beterraba. Então, muitas pessoas fazem aquela correlação. Então, se a beterraba produz açúcar, então eu não posso comer beterraba, né? E não é assim que funciona, tá? A beterraba, sim, ela tem um índice glicêmico um pouco mais alto, né? Ela tem que ser consumida com moderação, mas isso não quer dizer que ela é proibida na alimentação do diabético. Então, ele vai fazer uma salada, quer pôr uma beterraba ralada? Entre ela ralada, crua e ela cozida, o que é melhor? A ralada, você aproveita melhor as fibras, tá? Então, tudo que quanto mais natural, você consegue aproveitar melhor os nutrientes. Que a cenoura, acho que foi mesmo você que falou que a cenoura é o contrário, né? Que a cenoura cozida, é a única. ela tem mais propriedades nutritivas. A cenoura, ela é a única que você cozinhando, tá? Você consegue absorver melhor o nutriente dela. Que aí você libera a substância, tá? Mas em relação aos outros alimentos, a beterraba crua ou cozida, né? Uma verdura, né? Crua ou cozida. A gente sempre prefere o cru em função de aproveitar as fibras melhores. Ok. Tá? Aqui a gente tem iogurte, é isso? Isso. Porque os zero gordura iogurtes e o light. Qual a diferença deles? Tá? Porque, na verdade, eu trouxe aqui que seria mais a questão de chamar a atenção pelo rótulo, tá? Nós temos hoje vários produtos no mercado. Alguns produtos você tem lá, zero gordura, né? Como um desses iogurtes aqui. Zero gordura. Só que zero gordura não significa que ele é zero açúcar. Tá? Então, muitas vezes, aquele produto que está escrito zero gordura, ou até mesmo o produto que está escrito light no seu rótulo, ele tem açúcar na sua composição. Ele precisa estar escrito diet. O diet realmente é o termo que significa isento totalmente. Isento de açúcar. Totalmente. Diet. Exatamente. Mesmo assim, é bom a gente olhar se está escrito zero açúcar. Normalmente o light, esse zero gordura, se ele tem que vir escrito zero açúcar. Ou então, se não tiver nada que identifique, vamos nas letrinhas menores mesmo, pegar o rótulo e olhar ali os ingredientes e ver tudo o que compõe. Se ele não compõe a sacarose. Tá? Então, para o diabético é muito importante essa leitura do rótulo, principalmente por causa dessa questão do light e do diet. O diet é o termo que informa que ele é zero de algum nutriente. Então, no caso, zero açúcar. Ou você já tem também a questão saudite, né? Que tem, não tem o sódio. Tá? Mas o light, ele quer dizer que você tem 25% menos algum nutriente do que o produto normal. E nem necessariamente é gordura ou necessariamente calorias. Não necessariamente é açúcar, pode ser gordura, pode ser só, pode ser as calorias, pode ser o sódio, pode ser algum outro nutriente dentro do alimento. Ok. Tá? Olha aí, atenção aos rótulos. Aqui a gente tem um espaguete, né, um macarrão, esse daqui não é integral e o arroz também não é integral. Na verdade eu trouxe essas duas, tanto o arroz como a massa, só para deixar bem claro. O diabético, às vezes, quando ele recebe, né, o diagnóstico, sou diabético, nunca mais vou poder comer macarrão na minha vida, nunca mais vou poder comer massa, não posso mais comer arroz. Não, isso também é mito. Como eu falei, não existe mais aquela restrição severa para o diabético. Tá? O que ele não pode fazer é um prato só de carboidratos. Por quê? O carboidrato, o final do metabolismo dele vai virar glicose, sim. Tá? Então, se ele vai comer, hoje eu quero comer uma macarronada,
eu não vou comer macarrão com arroz. Porque nós sabemos que hoje na cultura do povo brasileiro tem pessoas que consomem macarrão com feijão, macarrão com arroz, macarrão, né? Existem. Né? O macarrão e a maionese, né? Uma macarronada com uma maionese. Então, nós não vamos misturar os carboidratos. Então, se eu vou comer uma macarronada, eu vou comer a macarronada. A macarronada, mas aí precisa acrescento estar uma salada, uma carne, mas em termos de carboidrato, eu vou comer o macarrão. Só o macarrão. Hoje eu quero comer arroz e feijão, tá? Vou comer arroz e feijão e não vou comer a batata, que é um alimento rico em carboidrato. Então pode tanto macarrão quanto arroz. Agora, sim, aqui também é preferível integral, né? É preferível integral. E olha, eu vou falar, eu adoro a massa integral. Se você ainda não experimentou, experimenta. Ela é tão gostosa, porque a gente às vezes tem um pouco da dificuldade de fazer assim ao dente, daquele jeito certinho. E no integral não, tá sempre ao dente, sempre firminho. É muito gostoso. Sim. E o arroz integral também, bem feitinho. Sim. Pode colocar ali um tomatinho, fazer diferença, fica maravilhoso, até fazer uma né? grega, colocar uns legumes também. Fica muito bom. Né? E deixar bem claro que isso não é só pro diabético. Isso aqui, essas restrições... Na verdade, não são restrições, é uma alimentação saudável. Para a família que se toda, adapta, né? Para todo tipo, né, de alimentação, para o nosso dia a dia. É muito bom que a família toda se alimente corretamente. E aqui a gente começou o nosso papo, mas a gente vai continuar sentada ali, já, porque você também deve participar, vidamelhor@redevida.com.br com a sua dúvida, com a sua pergunta, ou através do nosso telefone, 2202-8432. Você pode ligar também e passar para o nosso site, que é o Serviço de Atendimento ao Telespectador, qual é a sua dúvida, que já Patrícia Ramos vai responder. Eu vou dar um recadinho e já volto, viu? De volta com o nosso Vida Melhor. A gente está conversando sobre alimentação para os diabéticos, um papo muito bacana. Se você não pegou desde o comecinho, alimentação saudável, né? A gente falou sobre a importância de preferir os integrais, de fazer uma alimentação equilibrada, não comer só o carboidrato, equilibrar o carboidrato com as fibras, com a proteína, tudo isso é muito importante. Eu quero te convidar para continuar ligado. O nosso programa vai até quase 2 da tarde, ao vivo para todo o Brasil, aqui na Rede Vida de televisão. E você, inclusive, deve participar. A sua pergunta pode ser enviada para o vidamelhor@redevida.com.br ou através do telefone 2202-8432. Pode ligar, nossa equipe está te esperando, lançar a sua dúvida, que a Patrícia Ramos, que é nutricionista, está aqui e ela vai responder. Patrícia, antes da gente ir para o intervalo, eu deixei uma pergunta no ar, né? Que é da Efigênia Nascimento, ela mora em São Vicente, São Paulo. E ela pergunta se é verdade que o mel faz subir a glicemia. O mel também, ele possui o açúcar simples, tá? Então, realmente é um alimento que, de preferência, ser evitado ou consumido com muita moderação, dentro daqueles 10% de carboidratos que é permitido para o diabético. Porque realmente ele dá uma alteração sim glicêmica. Ok. Arnaldo Silva, ele pergunta, a pessoa que tem diabetes pode comer macarrão, massas em geral ou pão fresco? A gente sempre pede para preferir os integrais, né? Mas no caso da pessoa realmente, mas eu prefiro um pão branco com muita moderação. Então, pãozinho branco, meio pãozinho no máximo, né, por dia, né? A massa também com moderação. Se comer a massa, não comer arroz, feijão na mesma refeição, batata, né? Comer uma única fonte de carboidrato mesmo. Perfeito. Josiane Clara, ela pergunta o seguinte, os produtos dietéticos, alimentos diet ou light, podem ser usados à vontade? O diabético, sim, tá? Os alimentos diet, eles realmente são produtos que foram desenvolvidos para as pessoas com restrição de açúcar, tá? O que tem que tomar cuidado? Por exemplo, eu vou dar o exemplo que eu sempre gosto de usar, que é o do chocolate. Uma pessoa que ela não é diabética, mas ela está fazendo uma dieta para perda de peso. Se você comparar as calorias do chocolate diet e de um chocolate normal, o chocolate diet tem mais calorias. Por quê? Você retira o açúcar, mas você precisa aumentar a quantidade de gordura nesse chocolate para poder dar a liga, digamos, da massa. Tá? Então, uma pessoa que está fazendo uma dieta de emagrecimento, ela tem que tomar cuidado nesses pontos. Ok. Tá? Mirielle Assunção, ela pergunta, as carnes, ovos e queijos não contêm açúcar. Podem, então, ser usados à vontade? Quando a gente diz à vontade, vem na minha cabeça uma coisa assim de
exagero. Bastante, né? Tipo, comer 4 bifes num prato só. Veio uma coisa de exagero. Né? E, na verdade, a alimentação, dentro de uma alimentação saudável, você pode tudo, desde que moderadamente. Então, você pode ovos? Pode. Qual a quantidade de ovos numa alimentação saudável? 1 ovo por dia. Sem a gente se esquecer que, por exemplo, tem algumas preparações que se levam ovo. Tá? A carne vermelha, você pode ingerir? Pode, deve ingerir carne vermelha, mas você pode colocar de 4 vezes por semana, optar por carnes magras, cortes magros, né? E não é para comer esses 4 bifes que eu brinquei, né? É para comer um bife a cada refeição, né? Um bife aí de 100, 120 gramas, né? 4 vezes aí por semana já é o suficiente também para atender a parte de necessidade de zinco, de ferro. Perfeito. Luiz Macedo, quem tem diabetes pode consumir bebidas alcoólicas? Não, a bebida alcoólica para o diabético, a gente pede sim uma restrição, tá? E tomar assim, pode tomar socialmente, vou numa festa hoje, vou sair com um amigo, um copo. Um copo, mas assim, de qualquer bebida? Um cálice, o vinho é a preferência. Uma taça de vinho? Uma taça de vinho. Ai, mas eu gosto de tomar cerveja. Um copinho de cerveja? Um copinho de cerveja. Só que aí não pode ter festa todo dia, né? Exatamente. Porque tem gente que fala assim, só bebo socialmente, mas eu tenho festa todo dia. Aí não dá. Isso assim, uma vez por semana, né? Aquele sábado que a gente vai bater aquele papo com os amigos, aí a gente libera uma Eu acho ótimo que a vida seja uma festa, mas não pode ser essa festa de bebê, né? Então, que a vida seja uma festa com coisas saudáveis, com bons amigos, bons papos, aí sim. E a gente tem motivos diversos para celebrar bastante, mas sem bebida, porque a gente já sabe que faz um mal danado, né? A gente não precisa. A alegria, você sabe de onde é que vem, então que seu coração esteja cheio dela. Lúcia Maria, de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, pergunta: posso misturar todos os carboidratos em uma alimentação ou devo comê-los separadamente ao longo do dia? Então, o ideal, separadamente ao longo do dia. Então, nós não vamos, como eu comentei, você não vai comer o arroz, feijão, mais a batata, né? O macarrão, mais uma salada de maionese. Mas o arroz e feijão pode, né? Porque apesar do feijão ter também carboidrato, ele tem proteína, né? O feijão a gente considera, ele é uma leguminosa e as leguminosas a gente classifica elas como rica em proteínas. Tá? É outro grupo de alimento. Rafaela Maia, todas as frutas são permitidas para quem tem diabetes? São. Moderadamente, tá? Porque assim, as frutas, tem aquela questão do açúcar das frutas, tá? Que é a frutose, chama-se frutose. Realmente, se ela é consumida em excesso, ela pode levar, sim, a uma alteração da glicemia, porque a frutose também é um açúcar que nós chamamos de açúcar simples, tá? Então, nós colocamos para o diabético de 3 a 4 porções de fruta por dia. Por dia, não mais que isso. Tem alguma fruta que tem muito mais açúcar, assim, que você lembre? Olha, o caqui é uma fruta que tem um alto índice glicêmico, manga, uva, são frutas que têm E aí, por isso, a gente tem que comer um pouquinho menos, quem tem diabetes ou não? Glicêmico. Se você manter dentro das porções, você não vai ter uma alteração. Ok. Mariana Sanches, de Londrina, Paraná, ela pergunta se é verdade que tudo que nasce embaixo da terra, como cenoura, beterraba, mandioca e batata, aumenta a glicemia. Bom, mandioca, né, batata, né, mandioquinha, né, os tubérculos, né? Os tubérculos são alimentos realmente ricos em carboidrato. Então, você pode sim comer, mas aquilo, você vai comer a mandioca, então hoje eu quero comer bastante mandioca, eu vou retirar o meu arroz do prato naquela refeição. Então, são carboidratos, então nós temos que comer. Podemos comer moderadamente e sem misturar com outro carboidrato. Tá, mas não é porque nasce embaixo da terra que aumenta a glicemia. Não, é porque é um tubérculo. É um tubérculo e ele tem uma raiz, né, que é rica em carboidrato. Perfeito. Ai, você falou da mandioca, me dá vontade daquela mandioca quentinha com manteiguinha em cima. Que gostoso no frio, né? Que delícia. Maria Antônia, de Varginha, Minas Gerais. Ela pergunta se feijão faz bem para quem tem diabetes. Não, o feijão é uma leguminosa,
que ela é rica em proteína. Então, é um alimento habitual da cultura, né, brasileira, o arroz e feijão. Então, é um alimento que, se você... Arroz e feijão, não tem problema. O diabético pode consumir, sim, todos os dias o arroz com feijão. Anderson Leite, de Petrópolis, no Rio de Janeiro, pergunta se o pão de glúten, centeio ou integral, as bolachas salgadas e as torradas podem ser usadas à vontade. Não, à vontade, volto de novo na questão do à vontade igual a exagero, né? Sim, é preferível ele consumir o centeio, o integral, como nós já falamos aqui, mas tudo dentro de... tudo moderadamente, né? Porque se a gente falar à vontade, vai lá, vai pegar o pacote de pão de centeio e vai, né, sentar No café e da manhã, você tinha falado que se fosse meio... um pãozinho francês, meio pãozinho francês. Sim. E se for um pãozinho integral? O pão integral, pensando nesse pão, modelo pão de forma, né, 2 fatias. 2 fatias. Você faz um lanche, mal. Ótimo. Qual a dieta para quem tem glicemia, colesterol e triglicérides altos? É uma pergunta do Valdecir Batista de Carvalho, de Barreto, São Paulo. Tá. Eu posso falar para ele algumas orientações básicas, porque a dieta mesmo, o ideal é a pessoa procurar um profissional para ver realmente... Até porque é muita coisa junto, né? Glicemia, colesterol e triglicérides altos... Sim, ele tem que fazer um acompanhamento. Tem que fazer um acompanhamento, né? Ele vai ter que fazer um acompanhamento, mas basicamente... o triglicérides, você também tem que reduzir o açúcar e reduzir os carboidratos, porque o triglicérides ele é formado por gordura e por carboidrato, tá? Então, se ele tem triglicérides alto, glicemia e colesterol alto, ele tem que fazer basicamente uma dieta pobre em açúcar, pobre em carboidratos e pobre em gorduras. Rica em? Tá? Então, rica em fibras, tá? Porque legumes, as fibras, verduras, comer bastante salada. Exatamente, as fibras tem todo esse controle da glicemia, como também do colesterol. Tá? Então, o que basicamente tem que se fazer? Substituir, por exemplo, leite integral pelo leite desnatado, os queijos amarelos por queijo branco, né? Queijo branco, ricota, mussarela de búfala. Tá? Não restringir as frituras, né? E carne vermelha? A carne vermelha, reduzir a carne vermelha, não tirar, tá? Não tirar a carne vermelha, reduzir aí para 3 vezes por semana e cortes magros. Quando eu falo corte magro, aquele que não tem aquela gordura, né? Aquela capa de gordura como a picanha, que né? É o quê? Maminha? Né? Os cortes magros, basicamente, né? Filé mignon é um corte magro, patinho. Um corte magro. O lagarto, um corte magro. Tá. E a parte da glicemia é evitar açúcar? É a redução dos açúcares simples. Que é a mesma coisa do triglicérides alto também. Evitar açúcar simples. Exatamente. Deise Marramalho, de Araruama, ela pergunta, uva e pera acelera a glicose? Não, acho que não esse termo, acelerar a glicose, digamos, eu acho que ela quis dizer aumentar o índice glicêmico. Pode ser. Tá? A uva, ela é uma fruta que ela tem um índice glicêmico maior, mas se ela consumida, como eu comentei, dentro daquelas 3 a 4 porções... Agora, o que é uma porção de uva, Patrícia? Porque, assim, uva é uma coisa tão boa, né? Que a gente pega, assim, um cacho, se ela estiver doce, você quer comer ela até acabar, né? E come 1 quilo de uva, se bobear. Vamos pensar num cacho, tamanho de uma mão? Se for uma uvitela, vai dar 3 uvas. Uma mão. Oh, que pouquinho. É só um pouquinho assim? Uma mão, Então, 10 uvinhas as pequenininhas e olha lá. Que pena. E a pera? A pera, ela não tem interferência, ela pode consumir dentro daquelas 3 a 4 porções. Que aí é uma pera inteira, exatamente, uma porção. Uma porção. Tá. E o que pode comer tipo frutas, ela está perguntando? Quais as frutas que ela poderia consumir? Então, não tem uma restrição, ela pode consumir todas. Né? Até antigamente se falava-se muito a respeito do abacate, mas o abacate é uma fruta gordurosa, mas hoje a gente sabe que a gordura do abacate é uma gordura boa, é a gordura
monoinsaturada. Agora, o abacate ele é muito calórico, né? Pra quem quer perder peso, Pra quem quer perder peso, ele é bem vilão. calórico. Então é melhor evitar. Ele é bem calórico. Agora, se o fato for por a pessoa ser diabética, ela não precisa Ela pode comer abacate. Tem mais perguntas, Patrícia? Eu quero te pedir uma gentileza de respondê-las pra gente colocar no site. Sim. Aí você que mandou a sua pergunta vai ver a resposta no site da Rede Vida, que é o www.redevida.com.br, tá? Sempre atenta aí às suas dúvidas e tentando fazer um programa que te ajude a ter uma vida cada vez melhor. Esse é o nosso intuito, viu? E por isso é que eu já te agradeço pela participação, pelas perguntas. E você não vai ficar sem resposta, não. Eu conversei com a Patrícia Ramos, que é nutricionista. O contato é o www.hospitalbandeirantes.com.br. Aliás, a equipe do Hospital Bandeirantes é ótima. Manda um abraço para todos eles. E muito obrigada por trazer você de novo aqui para estar com a gente. E o telefone é o 0 operadora 11 3345 2000. 3345 2000. Obrigada, Patrícia. Uma ótima tarde para você. Obrigada. E aí a produção vai te catar ali fora para responder as outras perguntas, tá bom? Obrigada.